Tudo bem, pessoal? Vamos começar agora com o nosso terceiro vídeo dessa primeira parte, né, do curso de Física 2, onde a gente vai tratar agora da lei de Coulomb, tá? Que é a lei mais fundamental de todo o curso que a gente vai tratar, né? Isso aqui, junto com as grandezas de origem magnética, né, que a gente vai estudar mais para frente, formam o eletromagnetismo, né? Formam as bases da teoria do eletromagnetismo, tá? Então, no vídeo anterior, a gente introduziu os nossos assuntos falando de cargas elétricas e processos de eletrização, uma descrição bem básica, né, de alguns fenômenos elétricos. E a gente falou um pouquinho também de alguns tipos de materiais que são condutores de eletricidade, que são os metais, né? A gente viu que, por causa da estrutura eletrônica desses materiais, os elétrons de valência, né, que são os elétrons lá dos últimos níveis de energia, por exemplo, do alumínio, né, que a gente descreveu, eles têm liberdade para se movimentar pelo interior de um corpo, né? Pelo interior daquele sólido metálico, né? Então, a gente enxerga a ligação metálica como sendo um gás de elétrons livres, tá? Então, esses são os materiais condutores de eletricidade, tá? Mas até agora a gente não falou ainda como, de fato, quantitativamente, como que é, de fato, a interação entre duas cargas, tá? E quem vai ensinar isso para a gente é a lei de Coulomb, tá? Então, a lei de Coulomb ela foi proposta pelo Coulomb, né, lá no século XVIII, tá? Então, a partir de evidências experimentais. Então, qual que é a descrição matemática da interação entre duas cargas elétricas? Suponha que você tem duas cargas pontuais, tá? Ou seja, duas partículas de tamanho desprezível e eletricamente carregadas, tá? Digamos que você tem aqui uma carga Q1 e uma carga Q2, ambas positivas, tá? Poderiam ser negativas também, né? Ou uma positiva e uma negativa, não tem problema. A gente sabe que cargas de mesmo sinal vão se repelir e cargas de sinais contrários vão se atrair, né? Então, aqui no caso, a carga Q1 exerce uma força repulsiva, né, na carga Q2 e vice-versa, né? A carga Q1 repele a carga Q2, consequentemente, pela terceira lei de Newton, a carga Q2 repele a carga Q1, né? Essas duas forças aqui, ó, a força que a carga 1 exerce na carga 2 é igualzinho à força que a carga 2 exerce na carga 1, só que com sinais contrários. Essa é a terceira lei, tá? Forças de mesma intensidade e direções contrárias, tá? As forças sempre atuam aos pares, né? Mas qual que é a intensidade dessa e a intensidade dessa, né? A gente sabe que a intensidade é a mesma, né, das duas. Mas quanto que vale essa intensidade? Qual que é a fórmula matemática para ela? A lei de Coulomb vai ensinar isso para a gente, tá? Então, digamos que essas duas cargas estão separadas por uma distância que eu desenhei aqui chamada de R12. R12, o módulo dessa linha que eu tracei aqui é a separação entre as duas cargas. E esse vetor R12 é um vetor que conecta a carga 1 até a carga 2, tá? Então ele tem essa orientação aqui, tá? Então, se esse vetor azul aqui é o R12, né? Ou seja, o vetor que conecta a carga 1 até a carga 2, o que é o vetor unitário desse camarada? É um vetor que aponta na mesma direção, só que tem módulo unitário, tá? A gente vai precisar disso na expressão. Então, o que a lei de Coulomb fala para a gente é o seguinte: a intensidade da força sofrida pela carga 2, no caso que é uma força repulsiva, ela é igual a uma constante, chamada constante de Coulomb, tem um valor tabelado para ela, tá? Vezes o produto das cargas, levando em conta os sinais entre elas. Nesse exemplo aqui, são duas cargas positivas, né? Então isso aqui é o número positivo, dividido pela distância entre as cargas elevada ao quadrado, ou seja, o módulo desse vetor aqui elevado ao quadrado, na direção do vetor unitário R12, né? Aqui ficou faltando eu colocar unitário R12. Então, repara, né? É uma força, essa lei de forças, né? Ela é uma lei de inverso quadrado da distância, né? Uma força cuja intensidade depende do inverso quadrado da distância entre as duas cargas, tá? E vamos ver a direção, né, dessa força F12. Como esses dois camaradas aqui são números positivos nesse exemplo, então esse camarada aqui é um número positivo, o resto aqui é positivo, eu vou ter então uma força que aponta na mesma direção do unitário R12, né? Ou seja, uma força que aponta para lá. É isso que a gente verifica experimentalmente, né? É isso que o Coulomb verificou experimentalmente, né? Então, pela terceira lei, se essa camarada aqui é a F12, ou seja, a força que a carga 1 exerce na carga 2, o que vai ser essa força aqui, ó, a F,
que A2 exerce na carga 1? Ué, F21 é igualzinho o F12, só com sinal negativo. Cargas de mesmo sinal, desculpa, forças de mesma intensidade, só que com direções opostas, ok? Se Q2 fosse uma carga negativa, por exemplo, tá? Digamos que Q1 continua positivo e Q2 fosse uma carga negativa. A gente sabe que eu teria uma atração, né? Então, esse vetor F aqui, ó, ele apontaria nessa direção. Vou ver que isso é consistente. Se Q1 é positivo e Q2 é negativo, o produto, né, de positivo com negativo vai dar um número negativo. Um número negativo multiplicado por esse unitário, ó, esse unitário aponta para lá. Se eu pego um número negativo e multiplico por ele, eu vou ter um vetor apontando para cá. Então, essa força aqui, ó, estaria atuando nessa direção. Ou seja, no sentido atrativo. Tá legal? Então, essa fórmula ela dá tanto o módulo quanto a direção correta do vetor força atuando nessa carga. E a força atuando nessa carga é só usar, para descobrir, é só usar a terceira lei. Tá legal? Essa constante de Coulomb, pessoal, ela tem um valor tabelado para ela, não precisa saber de cor. É 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? Um capítulo bem interessante na história da física é justamente o estudo do experimento que o Coulomb utilizou para chegar nessa relação, né? Para saber que a força entre duas cargas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né? Basicamente o que ele usou, isso tem uma ilustração disso no livro de vocês, uma ilustração esquemática, né? Mas basicamente a ideia é a seguinte: o Coulomb ele pegou uma balança de torção. Né? O que é uma balança de torção? É simplesmente uma haste fixa pendurada num fio com propriedades elásticas, né? E esse fio, uma parte dele está fixa e a parte dele de baixo fica conectada a uma haste rígida, bem levinha, tá? Então você tem aqui uma haste e aí nas extremidades dessa haste ele colocou uma esfera eletrizada, uma esfera metálica previamente eletrizada e uma outra esfera aqui também, tá? Aí, aproximando ou afastando um terceiro corpo, né, uma terceira esfera eletrizada também, então eu vou ter interação tanto com essa esfera quanto com essa outra esfera. Digamos, por exemplo, que essa esfera aqui seja positiva, né? E essa outra aqui, por exemplo, seja negativa. Tá? Então, se você aproxima um corpo positivo dessa esfera aqui da esquerda, o que vai acontecer? Você vai ter um torque, né? Ou seja, você vai ter uma rotação desse fio por causa da repulsão elétrica entre esse corpo positivo que você está aproximando e a esferinha positiva. Se você pega um outro corpo também positivo e aproxima dessa outra esfera aqui, você vai ter uma atração, né? Então você vai ter uma repulsão aqui no vetor força. Se você aproxima um corpo positivo dessa esfera aqui, ó, esse camarada vai sofrer uma repulsão, então esse fio vai tender a girar assim. E se você pega um outro corpo positivo e coloca aqui nas proximidades dessa outra esfera, você vai ter uma atração. Então você vai ter um torque aplicado nesse fio, né? E aí, sabendo o ângulo de giro, medindo, né, o ângulo de rotação desse fio e sabendo a propriedade elástica desse fio, você consegue calcular esse torque a partir da rotação do fio, ok? E sabendo as propriedades elásticas dele. E, então, sabendo o torque, você acha a força. Sabendo as cargas e sabendo a distância entre elas ao quadrado, você consegue verificar experimentalmente essa relação. Né? Então foi assim, aproximando corpos eletrizados positivamente ou negativamente dessas esferas, medindo a distância entre elas e medindo o torque a partir da rotação desse fio. Esse pêndulo é chamado pêndulo de torção. Né? Então, sabendo o torque, você descobre as forças. As cargas são medidas, né, no laboratório e a distância você mede facilmente. Né? Então, ele conseguiu checar essa expressão. Né? Primeiro, ele propôs essa relação e verificou que ela é correta. Né? E aí, tempos depois, com outros experimentos, o pessoal conseguiu determinar
o valor preciso da constante de Coulomb. Tá? Então, assim, tem toda uma história por trás da investigação, né, verificação experimental da lei de Coulomb e a determinação da constante de Coulomb. Tá legal? Então, dando sequência aqui, gente, eu acho que essa lei aqui não é novidade para vocês, né? Vocês já tinham estudado isso em cursos mais básicos, né? No segundo grau, isso que é matéria, uma das primeiras coisas que a gente estuda, né, em qualquer curso de eletricidade. Então, talvez o que seja novidade é o que vem aqui, ó. Essa constante de Coulomb, o valor dela, como eu falei, é 9 vezes 10 a nona, Nm² por Coulomb quadrado. Agora, aqui no nosso curso, nós vamos fazer, por uma questão de conveniência, nós vamos fazer uma redefinição dessa constante, tá? Ao invés da gente trabalhar diretamente com esse Kc, né, que é a constante de Coulomb, a gente vai escrever a constante de Coulomb em termos de uma outra constante, que é a chamada constante ε0, tá? Essa é uma letrinha grega chamada epsilon, tá? Esse ε0 tem um nome para ele, é a chamada permissividade elétrica do vácuo, tá? Então a gente vai redefinir a constante de Coulomb dessa forma aqui. Nós vamos chamar a constante de Coulomb de 1 sobre 4π ε0. Então, ao invés de tacar esse K de Coulomb aqui na expressão, a gente vai substituir esse camarada por esse fator, né? 1 sobre 4 vezes π vezes ε0. Essa é a maneira mais usual e que a gente vai empregar aqui no nosso curso de definir a constante de Coulomb, tá? E aí, dada essa redefinição, né, se a gente conhece a constante de Coulomb, fica fácil determinar quanto que vale o ε0. Né? Fazendo ali, só invertendo aquela equação, a gente vê que o ε0 tem esse valor aqui. 8,35 vezes 10 a menos 12, não precisa saber de cor, tá? Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Tá? Por que a gente faz essa redefinição, pessoal? Tem vários argumentos, tá? Alguns argumentos de ordem mais prática e um argumento mais profundo, assim, né? Mais em termos de teoria, tá? Um argumento de forma mais prática é o seguinte: em muitos exercícios, muitas situações físicas, onde a gente vai aplicar a lei de Coulomb, a gente vai ter fatores do tipo constante de Coulomb vezes, por exemplo, a área de uma esfera. Lembra qual que é a área de uma esfera? A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Em vários exercícios várias situações, né, envolvendo simetria esférica, né, distribuições esféricas de cargas, a gente vai ter, nos nossos cálculos, né, fatores desse tipo. Constante de Coulomb vezes 4πr2. Então, para sumir com a constante de Coulomb e chegar numa expressão um pouquinho mais compacta, se você substituir a constante de Coulomb por 1 sobre 4πε0, essa constante 4π aqui, ela vai simplificar. Você vai ter uma resposta só em termos do ε0, né? Em termos das outras dimensões geométricas do problema. Né? Mas então, por uma questão de simplicidade, né? Quando você tem simetria esférica, esse fator 1 sobre 4πε0, ele simplifica um pouquinho os cálculos. Tá? E você chega em expressões um pouco mais compactas e que envolvem apenas a constante ε0. Tá? Então, esse é um argumento de ordem prática. Outro argumento de ordem prática é o seguinte: quando a gente for estudar, lá no capítulo de capacitores, mais lá para o meio do curso, a gente vai estudar materiais que são isolantes elétricos, né, que são chamados de dielétricos. Tá? E aí a gente vai definir um número que caracteriza o poder isolante de uma substância, que é o chamado kappa. Kappa é a constante dielétrica de um material isolante. E aí, em várias situações, nós vamos chegar em em fatores do tipo kappa vezes ε0. Ou seja, constante dielétrica do material vezes a permissividade do vácuo. Nós vamos chamar isso aqui de epsilon. Então, constante dielétrica de um material isolante vezes o ε0, que é a permissividade do vácuo, eu vou chamar isso aqui de permissividade elétrica, não do vácuo, mas do material, daquele material isolante que eu estou estudando. Tá? Então, por isso que a gente usa, né, para relacionar o ε0, que é do vácuo, né, com o epsilon de um determinado material. Tá legal?
Então esse é outro argumento de ordem prática. E o último argumento, aí sim argumento mais fundamental, é que o valor da velocidade da luz no vácuo depende, ela é calculada ou ela está relacionada com a permissividade ε0. Só de curiosidade, né? Isso vocês vão ver com mais detalhe nos cursos mais avançados, né? Mas a velocidade da luz, que a gente representa por essa letra C, no vácuo, tá? A velocidade da luz ela é 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. ε0 é a permissividade elétrica do vácuo e o μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Tá? Então você vê que a velocidade da luz está relacionada com a propriedade elétrica e uma propriedade magnética. Tá? De fato, a luz é uma onda eletromagnética, como a gente vai ver. Tá? Então a velocidade dela é obtida por essa expressão. Por isso, esse é um dos motivos de a gente redefinir a constante de Coulomb dessa forma. Tá legal? Então nós vamos trabalhar desse jeito. Então tá, gente, a lei de Coulomb é isso aqui. Né? Então ela é uma lei fundamental, experimental, né? Que relaciona, ensina para a gente como que é a interação entre duas cargas pontuais. Tá? Então vamos dar sequência, vamos aplicar isso aqui num exemplo bem simples, e aí nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com lei de Coulomb e campo elétrico. Tá? Então vamos fechar esse vídeo dando esse exemplo aqui. Ó. Em geral, né, na maioria dos exercícios que a gente for fazer, as interações de ordem gravitacional, né, ou seja, as forças gravitacionais, em geral, elas são desprezíveis em relação à força elétrica. Tá? Então, quando a gente for estudar, por exemplo, circuitos elétricos, a gente não está nem aí para o peso dos elétrons que estão fluindo ali dentro da fiação. A gente só vai trabalhar com grandezas elétricas. Por que a gente pode fazer isso? Por causa disso aqui. Em geral, as forças gravitacionais são desprezíveis em relação à força elétrica. Isso fica fácil de ver nesse exemplo, né? Estudando a interação elétrica do próton e do elétron e comparando a intensidade da força de Coulomb com a força gravitacional. Tá? A gente vai ver que a gravitacional é desprezível em relação a essa aqui. Então vamos ver, vamos pegar o caso do átomo de hidrogênio, né? Que é o átomo mais simples que a gente tem. Então você tem lá o próton lá no núcleo. E um elétron lá na eletrosfera. Circulando lá, né, com uma certa velocidade. Né? Claro que aqui eu estou usando aquela construção clássica, né, de você enxergar o elétron como uma bolinha girando em torno do próton. A gente sabe que não é isso. Né? O elétron ele não é uma bolinha, ele é uma partícula quântica. Né? Então você não consegue descrever a trajetória do elétron. Né? Você consegue, no máximo, determinar os orbitais, né? Que são aquelas regiões onde você tem probabilidade apreciável de encontrar o elétron. Né? Isso vem lá da física quântica. Mas ok, aqui para a nossa discussão é o suficiente a gente enxergar o elétron com uma bolinha negativa e o próton uma bolinha positiva. Tá? O tamanho do hidrogênio, a distância do núcleo até a eletrosfera, a distância média para o hidrogênio no estado fundamental, é essa distância aqui, eu vou chamar de R0. Tá? Chamado raio de Bohr. O raio de Bohr, o átomo de hidrogênio, essa distância característica aqui, ela é 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Com 3 vezes 10 a menos 11 metros, o tamanho da eletrosfera. Né? Vou colocar aqui de uma vez também as massas, tanto do próton quanto do elétron. Tá? São valores tabelados. Então, a massa do próton ela é 1,7 vezes 10 a menos 27 quilos. E a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31. Quilogramas.
A carga do próton é igualzinha à carga do elétron, só com sinal contrário, né? A carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a do elétron é igualzinha àquilo, só com sinal menos. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, por exemplo, vamos determinar a interação gravitacional entre os dois e depois a interação elétrica usando a lei de Coulomb. Então, vamos começar pela lei de Coulomb. Então vamos ver qual que é a intensidade da atração entre os dois. Então aplicando aqui, ó, a força elétrica, para esse caso, né, para a interação do próton com o elétron, é uma força atrativa, eu vou pegar só o módulo dessa expressão. Tá? Então isso vai ser constante de Coulomb, 1 sobre 4 πε0, já vou colocar o valor dela aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. Aqui eu estou pegando só o módulo, tá, gente? Eu não coloquei a notação de vetor ali, que eu quero só a intensidade dessa expressão. Então, constante de Coulomb, 9 vezes 10 a nona, vezes o produto das cargas em módulo dividido pela distância ao quadrado. O produto delas, como elas têm o mesmo módulo, né, a carga do próton e do elétron, vou pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19, tudo isso ao quadrado, né? Que é a carga do próton vezes a carga do elétron em módulo, dividido pela distância ao quadrado. A distância vai ser isso aqui, 5,3 vezes 10 a menos 11, ao quadrado. Então vamos ver a ordem de grandeza daquela expressão ali. Então isso implica que a força elétrica, essa força atrativa, né, o módulo dela é, vamos manter isso aqui, 9 vezes 10 a nona, 1,6 ao quadrado, vezes 10 a menos 19 elevado ao quadrado, potência de potência, dá 10 elevado a menos 38. Dividido por... Aqui embaixo vai ter 5,3 vezes 10, 5,3 ao quadrado, né? Vezes 10 a menos 11 ao quadrado, 10 a menos 22. Quanto que vai dar isso? Eu já fiz a conta aqui, ó. Já fiz a continha, deixa eu só conferir. 9 vezes 10 a nona, isso, 1,6 ao quadrado. 5,3 ao quadrado vezes 10 a menos 22. Isso aqui, pessoal, esse cálculo dá da ordem de 8,1 vezes 10 a menos 8 newtons. Então vamos deixar guardado ali, né? Então, arredondando, né? Passando aqui, em termos de ordem de grandeza, você arredonda de 8 para 10, né? Então, isso aqui vai dar da ordem, né? De 10 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é da ordem de 10 a menos 7 newtons. Essa é a força elétrica, né? Entre próton e elétron, com o elétron no estado fundamental, da ordem de 10 a menos 7 newtons, beleza? Então vamos fazer agora o cálculo da força gravitacional entre os dois, a interação gravitacional entre os dois, e ver que ela é muito menor do que aquilo, tá? Vamos fazer aqui rapidinho. A interação gravitacional, pessoal, entre duas partículas, né, com suas respectivas massas, a fórmula é muito parecida com a lei de Coulomb, né? Só que ao invés de aparecer cargas, vai aparecer massa. E ao invés de aparecer a constante de Coulomb, vai aparecer a constante gravitacional. Tá? Então, quando você tem
duas partículas, né, de massa M1 e M2, então você tem lá uma partícula de massa M1 e uma outra de massa M2, e ambas, né, estão localizadas a uma distância que eu vou chamar de R12, tá? Força gravitacional é sempre atrativa, né? Nunca é repulsiva. Então, você tem aqui a força F que a 2 aplica na 1 e a força F que a 1 aplica na 2. E a intensidade delas, né? F21 é igual a F12, pegando só o módulo, tá, dessas duas forças, que formam parte de ação e reação, isso é igual constante gravitacional, tem um valor tabelado para ela, já vou dizer quanto que vai, vezes o produto das massas M1 e M2 sobre a distância R1, 2 ao quadrado. Tá? Essa é a lei da gravitação de Newton, beleza? Também, assim como a lei de Coulomb, é uma força, é uma lei de inverso quadrado à distância, né? Só que envolvendo as massas. Tá? Então, a intensidade da força atrativa gravitacional, né, entre próton e elétron, usando aqueles dados ali, vai ser o seguinte. Então, isso implica que a F gravitacional vai ser a constante gravitacional, tem um valor tabelado, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Tá? Aqui já está, esse já é o valor dela no sistema internacional. Então não vou colocar as unidades ali. O produto das massas, M1 e M2, então eu vou ter 1,7 vezes 9,1, 1,7 vezes 9,1 vezes 10 elevado a, olha só, o produto aqui, né, você está multiplicando os dois, vai ficar 10 elevado a menos 58. Né? Mantém a base e soma os expoentes. Né? Então vai ficar 10 elevado a menos 58 dividido pela distância média ao quadrado entre o próton e o elétron, né? Que é esse número aqui, 5,3 vezes 10 a menos 11 ao quadrado. Então, essa expressão, pessoal, eu já fiz aqui no rascunho, isso dá da ordem de 3,7 vezes 10 elevado a menos 47. Ou seja, é uma força muito pequena, newtons. Arredondando aqui, né, em termos de ordem de grandeza, 3,7 em ordem de grandeza, essa expressão aqui, ó, ela é então da ordem, né, 3,7 está mais próximo de 1 do que de 10, né? Então eu vou arredondar para 1, né, pelo menos para o cálculo da ordem de grandeza, eu vou considerar que isso aqui é 1, né, está mais próximo de 1, vezes 10 elevado a menos 47 vai dar da ordem então de 10 a menos 47 newtons. A gente compara isso com aquilo ali. Essa força aqui é 40 ordens de grandeza menor do que a força elétrica. Faz ali, ó, força gravitacional. Então vamos fazer assim, a força elétrica, né, na verdade, dividido pela F gravitacional. Em termos de ordem de grandeza, você vai ter 10 elevado a menos 7 dividido por 10 a menos 47. Isso então vai dar da ordem de 10 elevado a, conserva a base, subtrai os expoentes, né? Então, menos 7 menos o menos 47, isso vai ficar então 10 elevado a menos 7 mais 47, isso então vai dar da ordem de 10 elevado a 40. Ou seja, gente, a força elétrica, nesse caso, ela é 40 ordens de magnitude superior à força gravitacional. Então, assim, é absolutamente desprezível a interação gravitacional entre o próton e o elétron. Não faz a menor diferença
em termos de interação, a gravidade aqui não faz a menor diferença. Por isso que, para o estudo, por exemplo, da distribuição eletrônica dos átomos e nas reações químicas, a gente não leva em conta o peso, né? A gente só leva em conta a lei de Coulomb. Tá? Então, por causa disso aqui. Isso vale para o exemplo do próton e do elétron, mas é o que a gente encontra na maioria das situações. Em geral, a força gravitacional é desprezível em relação à força elétrica. Tá? Então aí eu vou fechar esse vídeo por aqui, e aí no vídeo 4 a gente começa a falar de campo elétrico, tá? Que é outra grandeza vetorial fundamental no nosso estudo.